Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a enfermeira Maria Fernanda Silveira Escarcela, sou enfermeira especialista em cardiologia, mestre em enfermagem e doutoranda em ciências da saúde. E hoje vim falar de um tema sensacional para vocês, que é o uso dos temperamentos na liderança de enfermagem, né? Contribuindo aí com esse tema tão importante da semana de enfermagem. Os temperamentos, essa ciência, ela foi desenvolvida aí num primeiro momento, antes de Cristo, pelo médico Hipócrates, né? Todo mundo já ouviu falar do Hipócrates. Ele criou uma teoria aí, que talvez tenha sido a primeira teoria sobre o conceito de saúde, né? Onde ele dizia que os seres humanos eram constituídos por fluidos corporais específicos. E o equilíbrio desses fluidos, que foi chamado por ele de humores, é que garantiria o estado de saúde. Quando a doença aparecia, é porque um desses humores entrou em desequilíbrio, né? Ele se desequilibrava dentro do corpo e aí gerava a doença. A partir dessa teoria, surgiu aí a teoria dos quatro humores, ou teoria dos temperamentos, que depois, né, foi estudada aí pelos discípulos, inclusive de Hipócrates, como Galeno, e vem sendo aperfeiçoada aí milenarmente. Então, é uma ciência milenar que hoje nós vamos aprender a usar a favor da liderança de enfermagem. Então, é uma ferramenta concreta para auxiliar na liderança. Nós sabemos que a liderança é uma competência do enfermeiro. E aí nós temos a liderança formal, que é aquela que advém do cargo que a gente ocupa, e tem também a liderança informal, que é por conta justamente as características de uma pessoa da nossa equipe que lidera também, junto com a gente, os componentes dessa equipe, que é uma liderança vindo pela influência que ele tem na equipe, não por conta do posto. E a gente precisa também, como líder formal, saber manejar essa liderança dentro da liderança. E ter o conhecimento dos temperamentos é uma ferramenta concreta para que a gente possa executar, né, uma liderança de alta performance, que esse é o objetivo principal. Então, temperamento é uma característica inata do ser humano, nasce com a gente, tem até um componente genético, né? E aí é diferente de personalidade, tá? Personalidade é o que a gente vai construindo em cima do nosso temperamento. É como se o temperamento fosse a terra e a personalidade fosse a árvore, né? Então, à medida que a gente vai vivenciando situações, nosso contexto familiar, social, a nossa personalidade vai se estruturando em cima do temperamento. E não é porque é uma característica inata que nasce com a gente que não é passível de mudança. Pelo contrário, né? Todos os temperamentos têm características positivas e negativas que podem ser aperfeiçoadas, moldadas, né, a partir da estruturação da personalidade, a partir da busca pela maturidade, né? Quem aí se aperfeiçoa, né, aperfeiçoa a sua personalidade, busca amadurecimento, desenvolvimento pessoal, às vezes fica até difícil de identificar o seu temperamento, porque essas inclinações que justamente nos fazem permitir diferenciar o temperamento das pessoas, elas ficam bem amenas, e aí fica difícil da gente identificar. Tá? Então, conhecer o temperamento é tomar posse das potencialidades, das forças e das fragilidades, dos defeitos que a gente tem. E reconhecer isso nas pessoas, como líder, faz com que eu tenha uma ferramenta para manejar, né, os meus liderados, para influenciar a minha equipe de forma que eu atinja os objetivos da minha liderança, atinja os objetivos organizacionais com mais facilidade, com melhores resultados. Então, é eu saber ali como usar no dia a dia esses temperamentos a favor da minha liderança, né? Para que eu tenha um trabalho em equipe mais satisfatório, com bons resultados e mais ameno, com qualidade, com menos conflitos. Então, vou falar um pouco sobre as características de cada temperamento, para que a gente saiba aí como usá-los a nosso favor. Existem 4 temperamentos: o temperamento fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Então, todas as pessoas vão ter um desses temperamentos dominante. Então, essas características de cada temperamento vão estar presentes, todo mundo vai ter.
todo mundo vai se enquadrar em um desses 4 temperamentos. Apesar de existir outras teorias, né, sobre os temperamentos, outras vertentes de estudo, essa que eu vou passar hoje é a mais aceita e a mais difundida pelos estudiosos. Então, todas as pessoas vão se enquadrar tendo um desses temperamentos, e aí, querendo ou não, vão ter as características, as inclinações, tanto positivas quanto negativas, desses, né, desses temperamentos que eu citei para vocês. E aí, gente, conhecendo, né, para liderar, a primeira coisa que eu preciso é conhecer meus liderados. Não tem como eu liderar, ter bons resultados na minha liderança, se eu não conheço meus colaboradores, né? E aí, a ciência dos temperamentos vem como essa ferramenta de autoconhecimento. Eu vou conhecer cada um deles, cada um dos temperamentos, sabendo aí quais são suas forças e suas fragilidades, e usar isso a favor da minha equipe, usar isso a favor dos meus objetivos como líder, usar isso para influenciar a minha equipe a andar no caminho, né, que eu como líder estou enxergando ali para aquela equipe, né, rumo ao objetivo organizacional ou, né, seu como líder ali no seu setor. Então, o primeiro temperamento que eu vou falar é do fleumático. O fleumático é uma pessoa calma, observadora, mantém a compostura. Quando vem um estímulo externo, é aquela pessoa que demora a reagir, e quando reage, esse estímulo dura pouco tempo. Como assim? Se você teve uma briga com o fleumático, ele não vai te responder ali na hora. Ele não vai te brigar com você. Ele não vai te atacar. Ele vai ouvir aquilo, né? Vai ouvir aquilo, não vai ter uma reação rápida. Daí 2 dias ele vai conversar com você a respeito da briga e depois, águas passadas, ele não vai guardar rancor daquilo, né? Então, por isso, eles são pessoas que têm sangue frio às vezes, né? Sob situações de estresse e de pressão, eles agem com tranquilidade. Sob pressão, então, eles têm uma resposta tranquila, né? Composta. Eles são pessoas mais lentas, portanto. Então, quando eu passo uma atividade, o fleumático vai demorar a executá-la. Ele tem essa dificuldade, porque eles são muito perfeccionistas e demora, portanto, a executar a tarefa. Quando eu tenho, então, um fleumático, eu tenho que ter essa observação. Eu fico achando que ele é preguiçoso, que ele não tem proatividade, que ele não está interessado. Às vezes é o temperamento, né? Então, eu sabendo disso, eu consigo manejar as atividades que eu vou designar para ele para que tenha melhores resultados, né? Diante desse temperamento dele. Apesar deles serem muito observadores, eles são pouco imaginativos, então são pouco criativos, tá? E aí falta um pouco de entusiasmo para eles em algumas situações, tá? Eles não gostam de tomar decisões, eles lidam melhores com pessoas ao redor dele, dinâmicas, ativas, que empurrem ele a executar as tarefas, tá? Porque ele demora a decidir, né? Ele tem essa dificuldade de decidir, tem um julgamento mais lento. E por isso pode passar essa característica aí de preguiçoso, mas é por conta da constituição do seu temperamento, e sabendo disso, eu posso designar tarefas para o fleumático que não precisem de resultado imediato, né? Porque eles são mais lentos. Eu posso alocar o fleumático em times de resposta rápida, que precisam, né? Que aí atuam sob pressão, porque ele vai conseguir manter a tranquilidade e organizar ali as atividades, tá? Então, para eu motivar o fleumático, eu preciso mostrar para ele de forma palpável os benefícios e as desvantagens da tarefa que eu estou mandando, porque que eu estou pedindo para executar, porque eles vêm aí na lógica do menor esforço, tá? Da economia. Então, eu tenho que provar para ele as vantagens e desvantagens das tarefas para que eu possa motivar a que ele faça, tá joia? O outro temperamento é o melancólico. O melancólico, apesar de ter esse nome, ele não é depressivo, não é por aí, é só o nome, tá? São pessoas que demoram também a
responder aos estímulos externos e guardam esses estímulos por muito tempo. Então, aí na briga, aí, se houver uma briga na equipe, o melancólico vai demorar a responder também, ele não vai partir aí para o confronto direto, mas ele vai ficar guardando esse rancor, vai ficar lembrando disso aí, ó, o resto da vida. Então, eles são pessoas que tendem a ser mais sérias, mais exigentes, mais fechadas, circunspectas. Eles são muito analíticos. Então, diante de uma situação, eles analisam todos os prós e os contras, os riscos, os benefícios, tudo que pode dar errado. E por ter essa visão ampla aí das situações, eles tendem a não querer realizar novos projetos, eles ficam receosos, né, por conta dessa capacidade analítica, de ver aí o que pode dar errado diante desse novo projeto. Eles são muito bons, gente, com tarefas manuais, tarefas metódicas, tarefas concretas, que não precisa pensar, analisar muito, por conta dessa visão que ele tem de ver vários lados de uma mesma situação. Então, dê a ele essas atividades mais de organização, de sistematização ali dentro da sua equipe, como organizar o posto de enfermagem, como fazer uma escala, como ajeitar os boxes de forma que fique mais organizado, com uma estética melhor, mais usual, né? Se você quer motivar o melancólico na sua equipe, dê essas atividades concretas, porque ele se sente motivado, ele se sente útil, reconhecido pelo seu esforço, pelo seu trabalho, quando ele tem essas tarefas bem concretas para poder realizar. Então, um melancólico dentro da sua equipe, você pode usar como estratégia, né? Alocar, delegar para ele tarefas dessa forma, que ele não precisa também escolher, ele não precisa decidir, tá? Tarefas mais metódicas, que precisam de persistência, né? Que precisa ali, aquelas, passar a linha na agulha, né? Tem gente que não tem paciência, não consegue parar na frente do computador, ficar fazendo uma pesquisa ali por um protocolo, horas e horas. O melancólico consegue, outros temperamentos não. Tá? Então, olha aí, né? Uma ferramenta muito importante. Eu dominar para eu conhecer meus liderados e saber como organizar a minha equipe para ter bons resultados. Outro temperamento é o colérico. Então, o colérico, apesar desse nome, também não é raivoso, né? Não é por conta disso que é colérico. É porque são pessoas com alta energia, tem muita energia para gastar. São pessoas líderes natas, tá? Então, se você tem aí uma liderança informal na sua equipe, muito provavelmente vem de um colérico. O colérico, ele é vaidoso, ele quer ser o melhor, ele é realizador, ele é muito bom em planejamento, né? Por exemplo, diferente dos outros dois temperamentos. Ele gosta do desafio, ele é dirigido para a razão, ele se relaciona ali na equipe a fim de alcançar um objetivo. Então, ele é estrategista, ele não é muito de trabalho em equipe, de relações interpessoais, porque ele é muito competitivo, né? E ele é muito rápido, intenso, organizado. Então, se teve uma briga ali na sua equipe, provavelmente quem puxou a briga foi o colérico, querendo que a sua ideia seja realizada ali por aquele time, porque provavelmente é a melhor ideia que poderia ter, né? O colérico tem esse feeling, ele não gosta de fracasso, ele tem muita dificuldade de lidar, por exemplo, com o fleumático e o melancólico, que demoram, que pensam, né? Que demora a sair do lugar, porque o colérico é super proativo, né? Ele tem toda essa energia. E aí, gente, para eu motivar esse colérico dentro da minha equipe, é só eu mostrar aí hierarquia de cargos, aonde ele pode chegar, a visibilidade que ele vai ter, como ele vai ser reconhecido, como ele vai ser honrado, como vai ter valor, né, para a pessoa dele, essa atividade que ele está realizando. O colérico, ele prefere dar ordens do que segui-las. Então, se eu tenho aí uma liderança informal colérica, eu posso, é sábio como líder, eu deixar, né, que esse colérico achar que a ideia dele diante da equipe, que ele fale, que ele maneje, né, é aquela premissa, vamos deixar que ele ache que a ideia é dele.
né? Seja aí onde for o colérico, não só na vida profissional, mas na pessoal, né? Isso, além de motivar o colérico, faz com que ele tenha energia, gana para poder executar as tarefas ali e te ajudar, né? Ele é um ótimo parceiro para te ajudar a conquistar os objetivos aí no seu setor, no hospital onde você está, ou no PSF, aonde você esteja. O colérico, ele é um ótimo aliado, né? Então, ele vai ter aí um plano traçado para poder executar. Então, você pode chamar ele para te ajudar a planejar, né? Então, enquanto o colérico planeja a escala, por exemplo, o melancólico vai ser o que vai digitar, que vai fazer o Excel, que vai organizar cada célula, cada pessoa, os dados que precisa, né? Para vocês terem uma ideia aí de como manejar. O sanguíneo, por fim, o último temperamento, é um temperamento muito alegre. Então, são pessoas alegres, extrovertidas, falantes, são muito adaptáveis, têm facilidade de circular por vários locais. Então, por exemplo, questão de remanejamento, né? Remanejamento é caos. Sempre vai ter, ninguém quer ser remanejado, né? Ninguém gosta de ser remanejado. Quando eu tenho que fazer remanejamento, talvez seja melhor eu escolher entre os sanguíneos da minha equipe, porque ele tem essa facilidade, ele gosta de mudar, ele gosta de ir para lugares diferentes. Olha que dica bacana, né? Para evitar os conflitos. Não quer dizer que o sanguíneo também não vai achar ruinzinho, né? Porque tem aí a influência da equipe, mas ele não vai sofrer tanto como, por exemplo, o melancólico. O melancólico vai dar show, não é porque ele é chato, é porque ele é como a terra, ele gosta de ficar fixo, né? Então, para ele chega a ser um sofrimento ter que ir para outro setor. O sanguíneo não, ele tem essa adaptabilidade, ele se interessa ver coisas diferentes, conhecer novos lugares, então ele não vai sofrer tanto. E eu vou ter menos conflito automaticamente na minha equipe, né? Como líder. Eles são curiosos, eles executam rápido, respondem rápido. Então, quando vem o estímulo externo, o sanguíneo, ele responde rápido e esquece rápido. Então, na briga ali, ele vai brigar, 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 e amanhã já está trazendo bolo, comemorando, né? O sanguíneo é aquele que ganha presente dos pacientes tudo, está sempre rindo, não guarda rancor, não gosta de monotonia, né? Então, se eu tenho um sanguíneo, eu tenho que dar sempre tarefas diferentes para ele. Ele não pode só ficar no ambiente fechado, né? Então, sanguíneo em CTI, que é ambiente fechado, eu tenho como líder que diversificar para manter esse sanguíneo motivado. Dê tarefas diferentes, faça ele circular ali no CTI por locais diferentes, nunca deixe ele sempre numa mesma escala, sempre tem que mudar, tá? Então, olha só o feeling disso, gente. A resposta das pessoas não são porque elas são chatas, porque elas são briguentas, né? É muito do temperamento, é inato, é o que a pessoa é, né? Então, eu dominando isso, olha a sabedoria da ciência para a liderança, né? Eu tenho aí um ambiente de equipe de trabalho muito mais satisfatório. Então, o sanguíneo é ótimo para trabalhar em equipe, né? Você vai motivar ele diante de atividades que tenham relacionamento interpessoal, que tenha contato com pessoas, que ele possa ir conversar e extravasar toda a sua energia, tá? Eu quero, em outra oportunidade, falar mais sobre esse tema, porque é muito gostoso e traz muita coisa, né? Muitas coisas boas aí para a gente poder discutir e aprender, tá? Eu tenho uma aula completa disso, a gente, né, pode aí em outro momento discutir, vocês podem procurar a página Enfermagem e Cardiologia no Instagram, vocês vão ter acesso a essa aula completa, se vocês gostaram do tema, viu? Espero que tenha sido proveitoso, é um prazer falar sobre temperamentos e liderança. Obrigada pelo convite, uma boa semana de enfermagem e até a próxima.